A manipulação do mercado ocorre diariamente, bem debaixo do nariz dos traders de varejo. Você mesmo testemunha isso todos os dias. E você está se perguntando por que a teoria do suporte e resistência que você lê em quase todos os livros não parece funcionar em mercados reais. Hoje eu vou estar compartilhando minha experiência em trades de suporte e resistência, mas no contexto do Smart Money. E você aprenderá as práticas para negociar e evitar ser manipulado pelos grandes players do mercado. Se você quer deixar o seu apoio ao nosso canal, por favor, nos deixe um like agora. Isso nos ajuda com o algoritmo do YouTube. E claro, também não se esqueça de apertar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente vai colocar aqui. Agora, verdadeiro ou falso? Quanto mais vezes um nível é testado, mais válido ele é. Se você disse verdade, você está errado. Essa declaração é uma das maiores mentiras no trading. Na minha experiência, os níveis de suporte e resistência realmente fortes empurram imediatamente o preço para longe deles. Há pressão de compra suficiente no suporte, ou seja, compradores suficientes esperando para comprar no nível que o mercado então é imediatamente movido para cima e longe daquele lugar. Se o preço ficar em torno do nível ou rapidamente voltar àquele lugar, sugere uma certa falta de convicção por parte dos touros. Nesse exemplo, se o mercado puder testar novamente o nível muitas vezes, então você tem uma configuração potencial para o rompimento do nível. Nesse exemplo, as ordens no nível de suporte são absorvidos cada vez que o preço revisita a área, até que os compradores percam seu poder. O preço então mergulha na zona com pouca dificuldade. E também, olhe para esse nível de resistência. A zona superior foi testada várias vezes e os vendedores entraram empurrando o preço para baixo. Esse nível de resistência foi gradualmente corroído à medida que mais e mais vendedores tinham suas ordens consumidas. Eventualmente, havia menos vendedores e o preço rompeu. Pessoalmente, eu evito comprar um suporte que foi testado várias vezes no passado. Quanto maior o número de vezes que uma zona é testada, maior a probabilidade de romper. Quando uma área de suporte é testada várias vezes, algumas ou todas as ordens de compra na fila são executadas, deixando compradores menos dispostos naquele nível. Uma vez que todos os compradores tenham ido, o preço pode mudar para a próxima área. Pela minha experiência, a melhor entrada é aquela em que o preço cai para o suporte e rapidamente sobe, deixando uma longa sombra no candle que caiu através do suporte. Uma limpeza de liquidez. Eu prefiro comprar um suporte quebrado após uma limpeza de liquidez do que um suporte limpo. Esse trade é 10 vezes melhor para mim do que comprar um nível de suporte exato. Em um ponto, o preço deixa um suporte ou uma resistência naquele nível e começa uma tendência. Um forte desequilíbrio entre compradores e vendedores leva a fortes e explosivos movimentos de preço. Como regra geral, lembre-se que quanto mais forte o movimento de afastamento de um nível, geralmente ainda mais interesse existirá, especialmente quando o tempo gasto naquele nível for relativamente curto. Então, quando o preço vai de uma venda para uma forte tendência de alta, tem que haver uma significativa quantidade de lotes de compra entrando no mercado, absorvendo todas as ordens de venda, em seguida conduzindo o preço mais acima. Então, da próxima vez que o preço revisitar a área, eu vou ter muito interesse em comprar esse suporte. Procure sempre pontos de inflexão extremamente fortes. Estes são frequentemente níveis de preço de alta probabilidade. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor.
A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. A manipulação de preços é uma série de ações realizado pelo Smart Money, que é o dinheiro inteligente, para induzir uma atividade de compra ou venda de outros traders. Por que eles fariam isso? O Smart Money usa um tamanho de posição que impede que eles simplesmente cliquem em comprar ou vender, como você ou eu faríamos, porque seus tamanhos de posição são tão grandes que eles devem entrar durante um período de tempo para não movimentar o preço e revelar a posição deles. Por isso, eles têm que procurar áreas no mercado onde há liquidez suficiente. Há uma grande quantidade de lotes em torno das zonas de suporte e resistência. Dê uma olhada nesse exemplo. Isso mostra um padrão muito comum no mercado. As principais diferenças de onde os profissionais entram e que um trader comum entra. O trader de varejo, você e eu, compra e leva um trade comprado quando o preço rompe um nível de resistência anterior e o preço está em uma nova alta. Admita, é uma estratégia que você usa com frequência, mas logo após a entrada o preço volta e muitas vezes você é estopado. Ao mesmo tempo em que você é estopado, os traders profissionais estão entrando no mercado de uma maneira diferente. Essa é a diferença entre o varejo e o Smart Money. Os traders de varejo compram no suporte. O Smart Money compra abaixo do suporte. E quando o preço sobe, os traders profissionais cobrirão esses seus trades comprados e começarão a tirar seu lucro. Ao mesmo tempo que os traders de varejo estão apenas começando a entrar. Quando você entra nessas áreas que estão em altos ou baixos extremos, os grandes players estão realizando lucro. E, obviamente, entrar no mercado quando o Smart Money está saindo não é um plano inteligente. O ditado comum no trading é que compre qualquer fraqueza e venda qualquer força. Portanto, se o preço cair de uma alta extrema, então você pode procurar comprar de uma área de valor. Se o preço subir de um extremo baixo, pode ser vendido a partir de uma área de valor. Aqui está o preço passando de uma alta extrema para uma baixa. Esse é o preço mostrando fraqueza e o movimento em uma área de valor para uma possível entrada de compra. Se você tivesse entrado em um trade bem no alto, você teria estopado. Mas se você entrou em um trade quando o preço mostrou fraqueza e recuou mais abaixo, você teria entrado em uma área muito melhor. O preço passa parte do tempo em consolidação. Esse é o mercado mostrando um equilíbrio de preço. Existem várias razões para o preço consolidar. Uma delas é a geração de liquidez. Quando o preço se consolida por um período longo de tempo, as massas começam a colocar níveis de suporte e resistência nos extremos da zona de consolidação. Qualquer rompimento repentino dessa consolidação vai tentar os traders a entrar. Essas oportunidades de entrada são armadilhas, armadas pelos formadores de mercado usando essa técnica de consolidação. Se você estiver usando certos indicadores, as coisas são ainda piores. Quando o mercado está em consolidação, médias móveis, provavelmente um indicador mais comum, vão ficar bem juntinhas. O sinal de entrada mais comum aos traders de varejo é quando essas duas médias móveis se cruzam. Um rompimento da consolidação, mais um crossover de médias, indica aos traders que a tendência agora mudou. Mas esse é um sinal falso de que o preço vai subir. Todas essas confirmações estão seduzindo o trader de varejo para assumir uma posição de compra, para que o Smart Money preencha suas grandes posições de venda. E quando os indicadores sinalizam a mudança para uma tendência de baixa, que o mercado agora já fez a maior parte do seu movimento. A questão é, o Smart Money sabe que mesmo o menor rompimento de uma área de consolidação irá disparar o sinal para as massas. Essa é uma técnica bem conhecida, usada pelos criadores de mercado, pelos formadores de mercado, para induzir os traders de varejo a comprar ou vender certos níveis.
Liquidez é apenas uma palavra chique para você tomar uma posição. Quanto mais pessoas assumindo posições, mais liquidez você tem. Os grandes players precisam de muita liquidez para montar suas posições. E como que você acha que eles conseguem essa liquidez? Ao criar padrões gráficos, os padrões de preço para os traders de varejo os envolve em tomar posições erradas. Esses padrões são usados pelo Smart Money para induzi-los a tomar uma posição que muitas vezes é perdedora. Você pode ter uma conta pequena e negociar com mini lotes, mas lembre-se, milhões de traders iniciantes estão no seu lugar e usam as mesmas informações que você para negociar. A negociação sempre será um jogo contra o dinheiro inteligente e o dinheiro burro, ou seja, o Smart Money e o Dumb Money. Quantas vezes você negociou um triângulo padrão, por exemplo, apenas para que o preço faça exatamente o oposto assim que você entra na posição? Os traders de varejo podem ver esses padrões como padrões de continuação, mas o Smart Money está vendo como um padrão de reversão. Você tem que começar a se colocar nos sapatos dos grandes players, vestir a roupa deles e pensar como eles pensam. Pense como caçador, não como a caça. Lembre-se sempre que o Smart Money está sempre procurando bolsões de liquidez para preencher suas posições desejadas no mercado. Eles estão sempre procurando sacudir as mãos fracas dos traders de varejo, particularmente em torno dos níveis de suporte e resistência que são amplamente observados. É hora de reconsiderar como você vê os níveis de suporte e resistência e começar a construir uma estratégia que lhe permita aderir ao Smart Money após uma liquidação de liquidez. A maioria dos traders que negociam suporte e resistência tentam prever onde um movimento terminará em vez de negociar na direção do próprio movimento. O que esses traders normalmente tentam fazer é marcar todos os níveis que o mercado ainda não testou e esperar para que o preço entre nessas zonas antes de vender ou comprar. Mas há muitos níveis se formando na direção do movimento atual que o trader está negligenciando em operar porque ele está muito focado em prever aonde o preço vai reverter. Meu conselho para você é começar a negociar em níveis que se formam na direção do topo ou do fundo mais recente. Uma nova alta ou baixa é sinal de que o momento é para cima ou para baixo. Negociando contra esse movimento, você está desnecessariamente colocando-se em risco de perder dinheiro, porque você está tentando negociar contra a tendência. Um dos melhores lugares que você pode encontrar com alta probabilidade bons níveis de preço são suportes e resistências em torno dos grandes níveis de preços redondos. Os níveis de suporte e resistência que você encontra em torno desses preços têm uma alta probabilidade de que uma grande reversão possa ocorrer. Basta abrir qualquer gráfico e você verá que muitas e boas reversões começarão assim que o preço quase atingir um grande número redondo ou que acabou de ir nela. Se você gostou desse vídeo, viu valor no conteúdo, não deixe de dar o like. E olha só, se inscreva no canal para mais conteúdo de qualidade como esse. E na descrição você vai encontrar mais e mais conteúdo para seguir na sua jornada como trader. Não deixe de comentar abaixo do vídeo qual é a sua experiência com suportes e resistências. Nós vamos responder cada um dos seus comentários.